Vamos falar um pouquinho da configuração básica da coluna vertebral. Ela é composta por um conjunto de 33 vértebras intercaladas por discos intervertebrais, apresentando a seguinte divisão: 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 vértebras sacrais fundidas e mais 4 vértebras coxígeas também fundidas. A coluna vertebral apresenta 4 curvaturas consideradas normais, anatômicas e fisiológicas, ou seja, naturais. São elas: lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar e cifose sacrocoxígea. Por que é importante nós falarmos sobre isso? Porque algumas pessoas acabam confundindo essas curvaturas com algum problema patológico ou postural. Portanto, vale dizer que uma curva acentuada ou fora dos padrões de normalidade, aí sim pode estar configurando um possível problema. Caso a gente observe algo dessa natureza, o melhor a fazer é procurar um médico ortopedista, especialista em coluna, e passar por uma consulta para que ele possa estar avaliando o quadro. Existem algumas doenças que estão associadas à coluna vertebral. Podemos citar entre elas a hipercifose, que é um desvio anormal da coluna vertebral, fazendo com que a parte superior das costas apareça mais arredondada do que o normal. A hiperlordose, que é uma curvatura excessiva da coluna vertebral, seguido da escoliose, representando uma deformidade na curvatura da coluna e que adquire um formato de S ou C. E para finalizar, a patologia a qual nós vamos abordar com mais propriedade, ou seja, a hérnia de disco. O disco intervertebral é composto por um anel fibroso, núcleo pulposo, vascularização e inervação discal. Os discos podem passar por processos degenerativos e as causas são as mais variadas possíveis. Por exemplo, predisposição genética, envelhecimento, má postura, sobrepeso, falta ou excesso de atividade física, excesso de atividade física inadequada, movimentos repetitivos e, acreditem, tabagismo. Carregar ou levantar muito peso também pode comprometer a integridade dos discos, que dá sustentação às vértebras. Através de sobrecargas entre as vértebras, os discos encolhem, sofrendo perdas consideráveis tanto de hidratação como também de nutrição. E através dessa condição vão se formando pequenas rachaduras ou fissuras no anel. Com isso, o material gelatinoso do núcleo é empurrado através da parede do anel fibroso, criando aí inicialmente um abaulamento no disco. E à medida em que essa condição progride, o abaulamento aplica uma pressão física na raiz nervosa e que muitas vezes esse nervo aí comprimido pode, sem dúvida nenhuma, causar fortes dores nas costas ou dor ciática, que é uma dor que se irradia para uma ou ambas as pernas. O nervo ciático é o maior nervo do corpo humano e se forma na pelve, conhecida popularmente como bacia, oriundo das raízes nervosas lombosacrais entre a 4ª vértebra lombar e a 3ª sacral. Os sintomas clássicos da compressão das raízes nervosas e do nervo ciático se apresentam em forma de parestesia, que é uma espécie de formigamento, ou ainda sensação de facada, principalmente na parte lateral da coxa e parte inferior da perna, mais precisamente do lado externo da canela, e sensação de queimação na cabeça do fêmur. Eu gosto de dar o exemplo do chiclete Babalu para aqueles mais antigos. Ou seja, à medida em que a gente vai mordendo a borracha do chiclete, se formam ali naturalmente algumas fendas e por elas acaba passando o recheio do chiclete. Assim fica fácil você entender, certo?
A raiz nervosa da vértebra, se estiver comprimida, ou seja, exercida de uma pressão muitas vezes ocasionada por um abaulamento do disco, ou em casos mais graves, por exemplo, uma hérnia de disco, pode sem dúvida nenhuma causar uma série de sintomas, muitos deles dolorosos que podem inibir a totalidade de movimentos do corpo, dependendo de onde estiver configurada essa compressão. E o que vem a ser raízes nervosas? Raízes nervosas são feixes de fibras nervosas emparelhados que se estendem a partir da medula espinhal por meio de aberturas no lado de cada vértebra. Os nervos que se estendem a partir de cada área da medula espinhal estão ligados às partes específicas do corpo. As doenças da raiz nervosa, ou seja, radiculopatias, são precipitadas por pressão aguda ou crônica em uma raiz nervosa, na coluna vertebral ou adjacências. As radiculopatias tendem a causar dor e déficits neurológicos segmentares, baseados no nível afetado da coluna vertebral. Os músculos inervados pela raiz motora se tornam fracos e atróficos, ou seja, vão atrofiando. Também podem ficar flácidos e apresentar fasciculações, isto é, leve contração localizada de fascículos musculares inervados por um único filamento nervoso motor, visível como breves tremores na superfície da pele. O envolvimento da raiz sensorial geralmente causa alteração sensorial na distribuição de um dermátomo. Em seguida, a gente vai falar o que são esses dermátomos. A dor pode ser exacerbada por movimentos que transmitem pressão à raiz nervosa, como, por exemplo, movimentar a coluna, tossir, espirrar, e por essa razão é muito importante o repouso em casos agudos. E o que são dermátomos? Dermátomo é uma área da pele em que todos os nervos sensoriais vêm de uma única raiz nervosa. Os nervos sensoriais transportam informações sobre coisas como tato, dor, temperatura e vibração, desde a pele até a medula espinhal. As raízes da coluna vertebral vêm em pares, uma em cada lado do corpo. Qual a importância clínica dos dermátomos? O mapa dos dermátomos geralmente são utilizados pelos médicos e fisioterapeutas para identificar a presença de alterações ou compressões na medula, pois caso surjam alterações de sensibilidade em determinada área do corpo, é mais fácil identificar qual o local da coluna que está sendo comprometida por um trauma, por exemplo, ou algo que venha sugerir uma compressão da raiz nervosa. Vértebras desalinhadas ou discos intervertebrais comprometidos podem afetar o sistema nervoso e causar algumas sintomatologias ou até mesmo enfermidades. Por exemplo, na coluna cervical, dores de cabeça, insônia, pressão alta, alergias, problemas oculares ou auditivos, crises nervosas, cansaço crônico, vertigem, torcicolo, faringite, por exemplo, ronco, entre outros. Na coluna torácica, asma, úlceras, gastrites, tosse, dificuldade para respirar, dores no peito, bronquite, má circulação sanguínea, indigestão, problemas coronários, dor no abdômen, fadigas, entre outros sintomas. Já na coluna lombar, onde são acometidas aí uma maior incidência das hérnias de discos, nós podemos observar alguns sintomas como prisão de ventre, varizes, dor no nervo ciático, problemas de bexiga, problemas menstruais, incontinência, impotência, dores no joelho, edemas em membros inferiores, pés frios, pernas tensas
e muitas vezes fracas, entre outros sintomas. Já na região sacral, dores ao sentar, hemorroidas, por exemplo, certos tipos de esterilidade, coceiras, varizes, dores do quadril, entre outros sintomas. Então nós vamos entender melhor a doença que está relacionada à hérnia de disco. É importante ressaltar que a doença não é a hérnia de disco propriamente dita, mas sim um disco degenerado ou desgastado. Portanto, o que devemos considerar é que esse disco já não mais apresenta sua configuração normal, o que exigirá por parte daquele que é portador deste quadro uma consciência sobre as mudanças de hábito que precisa adotar. Então, vamos reforçar essa ideia. Um disco intervertebral que passa pelo processo degenerativo pode evoluir gradativamente para um quadro de abaulamento, protrusão, hérnia discal, hérnia extrusa e hérnia sequestrada, nessa ordem. E para que haja um diagnóstico preciso, o exame de ressonância magnética é o mais indicado. É importante que o paciente não se medique por conta própria, buscando diminuir a dor. Isso pode, sem dúvida nenhuma, mascarar o problema e agravar o quadro. O que você pode estar sentindo, às vezes, não é apenas uma dor muscular, mas um possível indício de algo mais sério. Evite, portanto, o uso indiscriminado de remédios, no caso, relaxante muscular, anti-inflamatório ou mesmo no sentido de aliviar a dor, você sair por aí empreendendo em técnicas terapêuticas muitas vezes inadequadas, sem uma devida avaliação médica. Então fica aí o nosso alerta. Procure um médico ortopedista de sua confiança para que ele eventualmente solicite um exame de ressonância magnética. Com o diagnóstico médico definido, aí sim é hora de você empreender em um tratamento adequado e responsável, visando reconstruir as estruturas da sua coluna. Muitas pessoas perguntam: hérnia de disco tem cura? Dependendo das condições em que se encontra o disco, é possível reverter o quadro. A hérnia de disco é uma porção do núcleo que vaza de seu local de origem entre as duas vértebras. Representa, na maioria das vezes, uma situação muito mais transitória do que permanente. Em algumas situações, as hérnias podem ser absorvidas pelo próprio organismo. Em determinados casos, através de técnicas de descompressão e tração, os espaços entre as vértebras aumentam, fazendo com que o material herniado ou abaulado possa retornar ao centro do disco, aliviando a pressão nas raízes nervosas. Através dessa descompressão, os discos passam a absorver os nutrientes do organismo, fazendo com que eles possam passar por um processo regenerativo. Através dessa análise, poderemos afirmar que existe uma possibilidade de cura para hérnia de disco, ou seja, a reversão do quadro. Porém, é preciso uma avaliação criteriosa, um trabalho sério, honesto e transparente por parte da equipe multiprofissional que esteja aí envolvida neste seu processo. É fundamental a participação proativa do paciente, ou seja, não existe milagre. Então cabe aí uma reflexão. O que levou uma pessoa a desenvolver essa patologia? Com essa resposta será possível adotar uma nova postura frente à vida, adotando aí hábitos mais saudáveis, prevenindo a degeneração antecipada de outros discos da coluna e com isso essa responsabilidade entre o paciente e os profissionais que estão ali cuidando dessa coluna possa ser ali muito mais bem dividido, ou seja, nós não podemos pensar que vamos pegar ali uma dor, entregar para o médico, entregar para o fisioterapeuta, não é? E simplesmente
daqui a um tempinho a gente volta para pegar a nossa coluna nova. Não, definitivamente isso não existe. Por isso é tão importante a pessoa estar com aquela disposição, com aquela boa vontade, não é? Para que esse processo ele possa ser o mais tranquilo possível dentro de uma situação que na maioria das vezes é extremamente nevrálgica. O tratamento para hérnia de disco é inicialmente conservador, ou seja, a ideia inicial é evitar ao máximo uma intervenção cirúrgica. O programa fisioterapêutico consiste na utilização de técnicas de fisioterapia manual, tração, descompressão, estabilização vertebral e, sobretudo, exercícios de fortalecimento. Então fica aí esse alerta, né? A pessoa que está passando por um problema desse nem sempre gosta de fazer exercícios, mas ele é fundamental para o processo da recuperação. Então, de repente, nós não podemos estar cobrando da equipe que está ali, né, tratando da nossa coluna, algo que nós estamos negligenciando em fazer por nós mesmos. Seguindo regularmente o programa de reabilitação, os pacientes percebem um efeito acumulativo positivo, que reduz significativamente as dores nas costas. Entretanto, é necessário disciplina e persistência para vencer o processo agudo da dor, que de fato é bastante sofrível, sendo que em casos mais severos chega realmente a limitar os movimentos. É muito importante ressaltar o trabalho da musculação no sentido de fortalecer os músculos profundos que envolvem e protegem a coluna e que muitas vezes encontram-se atrofiados, entre outros grupos musculares específicos responsáveis por manter uma boa dinâmica de movimento necessária para que a parte mecânica do esqueleto não sofra por falta de uma sustentação adequada. Caso isso ocorra, as articulações são comprometidas, os ligamentos, tendões e cartilagens sofrem pela falta de estrutura muscular. Portanto, para que tenhamos uma boa desenvoltura pela vida, é necessário músculos fortes, vigorosos, a fim de proteger as articulações. É importante ressaltar que após os 40 anos de idade, nós perdemos em média 1% de massa muscular ao ano. E após os 60 anos de idade, nós perdemos 2% de massa muscular. Então, bora se cuidar e se exercitar. Muito obrigado pela sua atenção. Um brinde à sua coluna e que você esteja cada vez melhor.